Olá! No vídeo passado, eu disse a você que Sigmund Freud foi um autor que desde muito cedo eu venho acompanhando na minha vida pessoal. Aqui estamos no Instituto Milton Scarlatti de Estudos Psicanalíticos. Eu me dediquei ao estudo da psicanálise na minha juventude em função de grandes problemas pessoais que eu estava vivendo. Após a morte de minha querida mãe, que muito sofreu, eu fui tomado de síndromes neuróticas muito sérias e tive que ir em busca de da solução dos meus problemas. Fiz vários tipos de tratamentos e um deles, que muito me ajudou, foi um curso que eu descobri de psicanálise para leigos. Eu não tinha formação universitária naquela época e trabalhava no comércio, não tinha a menor ambição naquele momento de ser um professor ou de ser um psicoterapeuta, como eu acabei me tornando. Mas, então, voltando aos anos 70, eu descobri um curso de psicanálise para leigos lá no centro da cidade de São Paulo. E aí foram 3 anos de muitas maravilhas que eu fui descobrindo ao estudar a psicanálise. Me ajudou enormemente. A vida prosseguiu e hoje estou aqui como psicanalista, não é? Trabalhando na clínica como psicólogo, que depois, a partir da minha recuperação, eu pude fazer a faculdade, realizei minha pós-graduação, iniciei nos estudos de pesquisas, enfim, e me considero um pesquisador até hoje, um estudioso até hoje. Por isso que eu amo fazer o que eu estou fazendo nesse momento, me comunicar com você para apresentar muito do que eu desenvolvi na minha vida pessoal, né? Nesse trajeto de uma autocura tão desejada. E nesses percalços que a vida apresenta, como é bom quando conseguimos vencê-los, né, um a um. Falando um pouco de Sigmund Freud, que eu gosto muito de falar, na primeira aula do nosso curso aqui no Instituto, da turma 1 que nós montamos já a partir de 2019, a primeira aula passamos o filme Freud Além da Alma. E nesse filme os alunos começam a ter a oportunidade de contextualizar como Sigmund Freud foi rejeitado pela comunidade científica da época. Porque ele se referia a questões da sexualidade. Era evidente quando ele foi a Paris, ainda um jovem médico, buscando o seu espaço, ele encontra o professor Charcot. E nesse encontro, né, mágico para a história da psicanálise, o professor Charcot demonstra a Freud os pacientes que estavam lá, a maioria eram mulheres, por isso que deu-se o nome de histeria para aquela patologia que estava sendo apresentada. Ora, histerion, em grego, é útero. Então, se referia muito mais a uma doença feminina do que masculina. O professor Charcot demonstrava para Freud que, através da hipnose, ele conseguia reduzir os sintomas. Ou seja, eles desapareciam, os sintomas físicos, que muito sofrimento trazia para aquelas mulheres. No entanto, quando vindo a vigília, o sintoma voltava.
Foi aí que Freud teve a primeira experiência de notar que, apesar daquele alívio de sintomas, o processo não era muito feliz, ele não produzia resultado. Então, era uma teoria que o professor Charcot desenvolvia, mas que na prática acabava não se consolidando, não se consumindo, né? No sentido de que toda teoria é assim, quando você propõe, mas na prática ela não dá resultado, então ela não é eficaz. Ora, o professor, então, Charcot, teve que reconhecer, junto com Freud, da ineficácia naquele momento daquela hipnose que ele produzia. Isso deu espaço para que o Freud desenvolvesse a cura pela fala. E ele começou então a ouvir os pacientes que estavam em sofrimento e aí, através das sessões diárias que ele fazia, porque ele atendia todos os dias a paciente, e ao falar, as pacientes iam trazendo conteúdos do inconsciente que o Freud nos revelou, né? Aqui para o mundo ocidental, o mundo de pesquisa científica, questões, problemas da mente humana. Então, nessa sequência, nessa primeira aula, é muito visível o que acontece, ou seja, toda uma comunidade médica desautorizando o Dr. Sigmund Freud na questão da sexualidade, que era tabu naquele momento, era difícil de lidar com isso. Só que o professor Freud, feliz ou infelizmente, estava com a razão, porque hoje, século XXI, qualquer terapeuta na clínica de psicologia, de psicanálise, ou qualquer que seja a sua especialização, encontra nos seus pacientes questões sexuais não resolvidas. Então, esse é um assunto muito sério que na psicanálise trazemos, e ao nos debruçarmos sobre Freud, nós temos ainda a alegria de uma psicanálise que avança na direção não só ortodoxa, né, clássica da psicanálise que Freud codificou, mas avança por Wilhelm Reich, que conseguiu trazer o trabalho do corpo junto com o conhecimento da psicanálise. E mais ainda, a maravilha desse processo é que Alexander Lowen, que detinha questões de insegurança sexual, procurou o professor Reich na América do Norte, nos Estados Unidos, quando ele vem da Europa, e por volta dos anos 40, o então advogado desempregado Alexander Lowen, pela Grande Depressão Americana, por épocas muito difíceis, ele, ao lidar e ao se tratar com Reich, ele descobriu muita coisa importante na área da sexualidade, que fez com que ele fosse fazer estudos médicos, faculdade de medicina na Europa, e voltasse como formulador da bioenergética, seguindo o caminho de Freud, seguindo o caminho de Reich e consolidando a sua clínica em Nova York como um grande terapeuta bioenergético. Então, todo esse conhecimento, pouco a pouco, nós vamos falar sobre ele nos nossos encontros durante a semana. Vamos dar pequenas drops disso, né? Pequenas sessões desses ensinamentos. O nosso objetivo é trocar ideia com você, para que você se comunique com as suas dificuldades, com as suas ansiedades, seus questionamentos, para podermos trabalhar nessa direção. Enfim, de tempos em tempos, vamos estar divulgando os cursos de
psicanálise, de estudos psicanalíticos do nosso instituto, para que você, quem sabe, deseje se agregar ao nosso grupo de estudos. Será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Alguma orientação, minha diretora, eu quase sempre esqueço, não é? Então, minha diretora Daniela... Depois pode falar em outro vídeo, que os temas são tão atuais hoje. Isso, no próximo vídeo vamos atualizar muitos temas, né, da atualidade, sem dúvida nenhuma. Então, se comunique comigo, né, e até breve estamos de volta no próximo encontro.